Ai, como é que é, pessoal? Tudo bem? Bem, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes de mais, eu devo dizer que recomendo que este vídeo seja visto apenas por pessoas com mais de 18 anos. Não porque o vídeo em si vá ter alguma linguagem imprópria ou algo do género, mas sim por ser sobre um tema bastante sensível. Portanto, eu hoje vou falar sobre o escândalo do documentário do Michael Jackson, que provavelmente já muita gente viu. Quem não viu devia ver, porque é muito bom. Devo também salientar que eu vou dizer tudo isto neste vídeo partindo do princípio que tudo o que está no documentário é verdade, que à partida é, tendo em conta que ele já foi acusado. Devo também salientar antes de mais que eu acho que ninguém tem dúvidas que enquanto artista ele é basicamente uma super estrela, é um gênio do pop, mas isso não está em causa aqui. O que está em causa aqui é o que ele fez de mal e é sobre isso que nós vamos falar. Inclusive eu acredito bastante que enquanto ser humano ele tenha ajudado instituições de caridade tanto para crianças como para pessoas de outras idades que estivessem a precisar de cuidados e outras coisas do género. Mas vamos lá começar a falar de coisas então um bocado mais sérias. Então, resumindo muito rapidamente o documentário são dois rapazes, que nesta altura já são homens, que alegam ter sido abusados pelo Michael Jackson quando eram crianças, de aproximadamente 7 ou 8 anos. Eles basicamente contam a história de como tudo se passou, como tudo se foi passando ao longo dos anos. Inclusive as mães deles também falam nos documentários e mais para o fim as mulheres deles atualmente também acabam por dar o seu depoimento. Então, supostamente estes abusos ocorreram durante mais de 7 anos sem ninguém saber, nem as próprias famílias das crianças. As únicas pessoas que sabiam acerca do que estava a acontecer era o próprio Michael Jackson e as crianças envolvidas. Depois deste documentário ter saído e de ter gerado a polémica que gerou, várias rádios já declararam que vão tirar as próprias músicas do Michael Jackson da rádio em si e inclusive os realizadores dos Simpsons também já declararam que vão tirar do ar o episódio onde ele aparece. Eu antes de continuar devo só sublinhar para quem for sensível não continuar a ver, simplesmente que isto é um assunto um bocado assustador e assim à primeira vista quem vê o documentário e não está preparado é capaz de ficar um bocado em choque. Então supostamente os abusos decorriam em vários quartos da Neverland, que é o sítio onde supostamente morava o Michael Jackson, que era um género de campos onde havia inúmeras casas, inúmeros campos com relva, inúmeros restaurantes e tudo. Os miúdos relatavam que inicialmente o Michael Jackson começava por fazer alguns exercícios com eles, alguns exercícios de rapidez para eles nunca serem apanhados. Ou seja, eles simulavam que estavam deitados na cama e que alguém ia entrar e basicamente o exercício era eles tentarem vestir-se o mais rapidamente possível para ninguém os apanhar. Esta foi uma das maneiras que o Michael Jackson supostamente arranjou para treinar os miúdos para nunca acontecer nada de grave e para eles não serem apanhados. E o Michael dizia inclusive é que se alguma vez eles porventura fossem apanhados, provavelmente a vida acabaria tanto do Michael como da criança em si e provavelmente iriam os dois presos. Agora, logo aí já conseguimos perceber o choque das crianças, porque dizer a uma criança que a vida dela pode acabar ou que ela pode ser presa quando ela tem 7, 8 anos e nem sequer começou quase a vida é um bocado chocante para elas. As famílias continuavam sem saber nada disto, claro. Os rapazes continuam a contar e afirmam que inicialmente não acontecia nada de especial nos primeiros dias, tendo em conta que apenas iam para o quarto com o Michael, deitavam-se na cama, faziam alguns jogos, viam filmes, comiam pipocas, etc. Os problemas começaram algumas semanas depois, quando o Michael Jackson começou a tentar um contacto mais físico com esses rapazes. Vale a pena dizer que isto tudo acontecia com as crianças enquanto as mães estavam no quarto ao lado. Ou seja, o Michael convidava a família toda para ir numa espécie de digressão à Neverland e basicamente convencia os miúdos a ficarem no quarto com ele e as mães a ficarem no quarto ao lado. Muita gente diz que o Michael Jackson tinha a tendência de querer estar mais próximo de crianças e de dormir com elas, que é um bocado estranho, porque não teve infância ele próprio. Eu acho que isso não é um argumento plausível, porque não é preciso dormir com uma criança de 7 anos sendo um homem de 30 e tal para relembrar a infância. Basta fazer jogos no jardim, basta ir passear, sei lá, basta qualquer coisa menos dormir na mesma cama. Um dos rapazes durante o documentário descreve pelo menos 9 ou 10 salas onde o Michael Jackson teve relações sexuais com eles mesmos, tanto dentro da Neverland como fora, e esses abusos aconteciam, segundo os rapazes, todos os dias. Outra coisa que aparentemente o Michael Jackson fazia era arranjar maneira de virar os rapazes contra os pais desde o começo. Houve uma situação no documentário em que um dos rapazes disse que na altura em que estas coisas todas com o Michael estavam a acontecer, os pais dele estavam um bocado em conflito, então o Michael colocou escutas no quarto da mãe do rapaz e conseguiu apanhar uma chamada em que a mãe estava a discutir com o marido, que neste caso era o pai do rapaz. Ao que parece, a mãe estava a chamar nomes ao marido de forma muito agressiva e muito alta, e o Michael aproveitou desde logo para tentar virar o miúdo contra a mãe, dizendo coisas do género:
Ah, achas normal o que a tua mãe está a chamar ao teu pai? Ou então, já viste como a tua mãe trata o teu pai? Claro que isto ainda era mais influenciado pelo facto do Michael Jackson ser quem é. E também pelo facto dessas crianças terem o Michael Jackson como ídolo quase desde que nasceram. Nasceram. Se vocês me seguem no Instagram sabem do que é que eu estou a falar. Sigam no Instagram, está aí na descrição. Então, focando-me agora um bocado mais numa história de um dos rapazes. Pronto, eles estavam todos hospedados no Neverland, com o Michael Jackson a pagar-lhes todas as despesas e todo o tipo de custos, e a família do rapaz foi convidada a viajar para o Grand Canyon. Isto tendo em conta que o rapaz ficou com o Michael na Neverland e a família sim, a mãe e a irmã, salvo erro, foram então viajar para o Grand Canyon. Estas declarações da mãe deste rapaz são um bocado fortes. Ela inicialmente diz que não teve qualquer problema com isso e que aceitou sem pensar. Ou seja, a mãe de uma criança de 7 anos aceitou não só que o filho dormisse na cama com um homem de 30 e tal, como aceitou isso sem haver maneira dela vigiar o que estava a acontecer. Ou seja, ela ia de viagem e o que ela diz é que quando estava a meio da viagem é que se começou a arrepender e a ficar nervosa pelo que podia acontecer. Nesta altura eu acho que eles não tinham maneira de contactar uns com os outros, porque a mãe e a família estavam sem telefone, portanto, como vocês podem imaginar, não deu coisa boa. Agora, eu preciso que vocês percebam isto, que é, supostamente essa família conhecia o Michael Jackson em pessoa há aproximadamente 4 ou 5 horas. Qual é a mãe que deixa o filho dormir com um homem de 30 e tal anos quando o conhecem apenas há 4 horas? Aliás, mesmo que o conhecessem há 2 anos, não faz sentido nenhum. Ele não é um irmão, não é um membro próximo da família, é uma popstar. Mas isso não faz dele uma pessoa de confiança, ele é um desconhecido na mesma. Este moço frisa mais uma vez o facto de o Michael o ter tentado virar contra a família, principalmente contra as mulheres, que aparentemente era uma coisa que ele fazia bastante, tendo em conta que este moço tinha mais mulheres porque tinha viajado com a mãe e com a irmã, mas o Michael Jackson dizia que aquilo que eles faziam servia como prova de amor. Ou seja, o Michael convencia os miúdos de 7 anos que eles o amavam a ele e que ele o amava a eles. Com 7 anos ninguém sabe o que é amar. Aliás, há gente com 40 que nem sabe. Michael Jackson basicamente insinuava que o amor entre eles era mais forte que tudo, enquanto aquilo que ele fazia era abusar sexualmente das crianças e não mostrar amor a elas. Que é o que as crianças querem, é sentir-se amadas. Entretanto, um dos moços dizia também que o Michael Jackson tinha uma maneira muito própria de os recompensar pelos atos sexuais que eles faziam, que era oferecer-lhes joias. Um dos moços diz que inclusive atualmente ainda guarda um dos anéis que o Michael lhe deu, assim como 1 ou 2 colares de ouro. O que me choca é que ele aparentemente fazia isto não com 2, não com 3, não com 4, mas ao que parece foi com dezenas de crianças ao longo da vida dele. Só no documentário falam-se aproximadamente de 5 ou 6 crianças, claro que ao detalhe são só 1 ou 2. Inclusive os rapazes que falam no documentário dizem que a certa altura se sentiram substituídos porque viam o Michael com outros moços a entrar no quarto, ou seja, com outras crianças da mesma idade. E agora vem a parte gira é como quem diz, não há nada giro sobre isto. Um dos rapazes que supostamente teve relações com o Michael, mas que negou, foi o ator do Sozinho em Casa, o Macaulay Culkin, ou lá como é que se diz essa cena. O Macaulay já afirmou em público, inclusive em rádios, televisões, por escrito, que o Michael nunca abusou dele sexualmente. Um dos grandes debates também continua a ser o facto dele poder ter fingido a morte para se tentar livrar de todas estas acusações, porque foi alguns meses antes dele morrer que ele começou a aparecer em público muito pálido e muito fraco, e então as pessoas têm essa teoria de que ele basicamente começou a fingir que estava mal, que é para tentar disfarçar o facto de ter abusado das crianças. No final do documentário há uma parte curiosa em que ambas as mães falam à vez e basicamente dá para tentar perceber a falta de consciência que elas tinham. Uma delas diz que ficou tão contente quando o Michael Jackson morreu que estava deitada e se levantou só para dançar quando viu a notícia na televisão. A outra, que não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido, disse que ficou tão triste que durante uma semana seguida dormiu com o casaco que o Michael Jackson lhe tinha dado enrolado à volta dela. Só para vocês perceberem a mágoa com que estes moços ficaram das mães, há um dos moços que diz que atualmente olha para a mãe e não consegue sentir absolutamente nada por ela. O outro diz que ainda está a tentar decidir a percentagem de culpa que a mãe teve nisto tudo. Outra coisa que eu admiro, apesar disto tudo, é que é preciso uma coragem imensa para acusar alguém tão grande e passar tanto tempo. Eu acho que o facto de ele estar morto não é uma motivação para o culpar, mas sim, eu acho que estes rapazes cresceram tanto e ganharam uma nova mentalidade e uma nova forma de ver as coisas que optaram por desabafar com o mundo e por dizer as coisas como elas realmente são. Agora, a questão final que fica e que basicamente é um debate há muito tempo é se o que ele fez enquanto artista tapa aquilo que ele fez enquanto ser humano. E basicamente a resposta é que não é? Porque, como eu já disse antes, ninguém duvida que ele é o rei do pop.
mas daí também se calhar é o rei de fazer merda enquanto era um ser humano e isso aí ninguém pode perdoar. Bem malta, espero que tenham gostado. Este foi um vídeo assim um bocadinho mais sério aqui da minha opinião acerca deste assunto todo. Subscrevam se ainda não subscreverem o canal. Quero agradecer também muito por termos passado os 100 subscritores, que era a minha meta inicial. Muito obrigado. Deem like se ainda não deram. Portem-se bem, até ao próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço.